Os assassinatos dados a partir de circunstâncias misteriosas na década de 1920, assolando os membros da tribo Osage, acaba desencadeando uma investigação envolvendo o poderoso J. Edgar Hoover, considerado o primeiro diretor do FBI. Essa é a sinopse do filme Assassino da Lua das Flores, novo filme do mestre Martin Scorsese, e essa é a nossa crítica. De quem são essas terras? São minhas. Ora, o nosso herói de guerra chegou. Você fez uma boa escolha voltando pra cá. Os Osage são o melhor, mais rico e mais lindo povo dessa terra de meu Deus. Eles foram mais espertos do que todo mundo. O novo filme do mestre Martin Scorsese traz consigo, lado a lado, ficção e fato. Baseado no livro de mesmo nome, ele traz consigo a história das investigações de assassinatos do povo Osage. A história conta como vários assassinatos envolvendo uma tribo que já foi reconhecida como a mais rica per capita do mundo veio assolando aquele povo. Crimes acobertados pelo próprio governo fazem com que o governo federal ajam e vem aí o primeiro núcleo do que a gente conhece como hoje como o FBI. É claro que a história real é muito mais abrangente, com várias mais nuances do que o filme tenta trazer. E ele faz isso sem pressa. São 3 horas e meia de filme, na verdade, muito bem utilizadas pelo diretor. Aqui eu vou deixar para vocês na descrição desse vídeo o link de um vídeo que explica direitinho a história de forma mais abrangente do próprio livro, né, da seção literária. Maravilhoso, me ajudou bastante até mesmo a escrever o texto dessa crítica. Como eu já disse aqui, o filme é baseado em fato, então isso ajuda com que um diretor desse gabarito, Scorsese, traga de forma muito interessante diálogos. Às vezes, linhas de diálogos extremamente extensas, que é marca registrada do diretor, né? Existem diálogos incríveis, monólogos incríveis. Já eu falo da atuação de cada, porque é cercado de grandes estrelas esse filme também. Mas ele é feito com calma, com que toda a narrativa faça com que a história se entrelace. Nada é feito por acaso. A fotografia conversa com os diálogos conversam com a história conversa com a obra por um completo. Fazendo com que esse filme, O Assassino da Lua das Flores, já estreie como um clássico. Acredito que facilmente a gente ainda vai conversar sobre ele, ainda vai falar sobre ele, que ele ainda vai estar nas listas de melhores filmes facilmente. Claramente é o melhor filme que eu assisti esse ano. Quando a gente pensa num filme tão longo, de 3 horas e meia, você fica imaginando que ainda assim não tem a história para contar após o seu término. Esse filme ele não acaba quando termina, de fato. Ele traz uma mensagem muito periclitante, no sentido de que o passado tem se repetido no futuro, como sempre foi condenável e sempre como as vidas dos povos originários foram tidas como irrelevantes. Diversas vezes durante o filme ele demonstra isso, em diálogos, na fotografia, e traz consigo esses signos muito presentes, que a nossa sociedade, ela deriva de um pensamento muito mais arcaico, muito mais antigo. O filme em si, ele dá um banho, uma aula de narrativa, de perspectiva, de como fazer com que a passagem do tempo seja a favor do roteiro. Scorsese não só entrega uma obra-prima, ele entrega uma obra de discussão, um ponto de reflexão. O filme vem para te fazer cansar, mas não o cansaço físico nem o mental, mas o cansaço de entender que nós estamos olhando para uma sociedade que só é cíclica. O filme traz mensagens muito importantes de como uma sociedade consegue se desenvolver e apenas olhar para um só. As cores do filme fazem com que seja um personagem a mais. Toda vez que você olhar para a paleta de cores desse filme, você vai lembrar do que eu tô te dizendo. O branco, ele é sem cor, sem graça, sem nada. Apesar do branco ser a união de todas as cores, aqui ele não é elegante. Aqui ele é usurpador, sem graça. Já o colorido, sim, esse dá o tom e a tonalidade daquilo que você acha que é esperança. Os índios representam em suas tônicas e em seus aparatos, em seus rituais, tudo o que a gente vê de forma diferente.
em suas diversidades e tonalidades. Os Osages eram um povo extremamente rico, extremamente próspero, mas vem aí a ganância do branco, em tornar tudo branco. Vem aí a ganância do homem, para se tornar tudo dele. E a partir de diálogos, a partir dos primeiros momentos do filme, você já começa a perceber a quem interessa a morte do índio. Interessa ao bolso do branco. E é por isso que eles são assassinados. Virando assim uma espécie de vale tudo pela grana, vale tudo pela terra. Eles não merecem a riqueza que têm. Essa riqueza precisa vir para as nossas mãos. Então vamos fazer eles se apaixonar, vamos criar famílias, vamos tornar eles o povo que seria grato a nós. É claro, aqui a mensagem direta é a questão do homem branco ser o herói. E isso é cutucado, a ferida é cutucada diversas vezes. Vale tudo. Todas as construções de personagens são muito bem tratadas. Scorsese faz isso de forma primorosa. 3 horas de filme fazem com que você acompanhe uma vida inteira. É incrível como você consegue ver principalmente Leonardo DiCaprio, que aqui tá primoroso. Ainda não chegamos na parte do destaque para personagens, mas Caprio aqui entrega muito bem. E como a passagem do tempo tem sido algo muito interessante para Caprio. Leonardo DiCaprio, ele começa a sua carreira e ganhou seu Oscar recente, o primeiro Oscar de sua carreira recente. Mas o que a gente sabe que já devia ter ganhado há muito tempo. Mas aqui, nesse filme, ele tá incrível. Como rugas fazem com que atores fiquem melhor, né? É interessante como isso acontece. Como eu já falei aqui, esse filme é cercado de grandes estrelas. Lily Gladstone, Leonardo DiCaprio, que eu acabei de tecer vários elogios dele aqui. Robert De Niro, incrível em todos os seus aspectos. Mas eu já chego nele. Brendan Fraser também tá aqui. E outros grandes nomes que, tipo, é cercado de um elenco muito bom, muito bem construído, né? Então, assim, é difícil você elencar nomes e eu confesso que aqui foi muito difícil decidir pra mim qual foi o melhor ator em cena, porque todos eles são incríveis, assim, são fenomenais. Toda a fotografia, toda a parte... Eu acho que o que mais me encantou aqui, de fato, foi a fotografia. Eu acho que já falei dela algumas vezes aqui durante o vídeo. Porque ela faz com que você se transporte lá pra dentro, sabe? A riqueza de cores, a forma de como ela também conta uma história. Então, assim, é muito incrível. É claro que o destaque aqui, e assim, já saindo de cima do muro, fica pra Robert De Niro. Ele arrebenta em sua interpretação. Ele interpreta ali o tio do personagem com quem a gente acompanha mais, que é o Leonardo DiCaprio. Porém, ele é o meio que o arquiteto de toda essas tramas de fazerem com que pessoas casem com outras para poder herdar terras e poder orquestrar esses assassinatos, né? Me lembrou muito a atuação do Marlon Brando em Poderoso Chefão, muito mais vilanesco, assim, né? Um homem que realmente acreditava que o que ele estava fazendo era o bem da sua família, tornando ele muito mais rico. E é interessante como Robert De Niro traz esse personagem, porque você percebe que como ele realmente acreditava, e isso eu tô falando do personagem do Robert De Niro, é claro, como o personagem realmente era dissimulado, ele fazia com que tudo ao seu redor fosse controlado e fosse a sua opinião e a sua vontade. Robert De Niro está arrebentando nesse filme. Destaque exclusivo pra ele. É claro que tiveram alguns pontos que me incomodaram bastante no filme, mas é mais uma questão minha, chata. Quando eu saí da sessão, eu até comentei com alguns colegas lá da cabine de imprensa pra saber se alguém tinha notado. Eu acredito que tenha sido só eu. O filme é muito longo, então faz com que você realmente... É um filme que você tem que largar o celular pra você poder entender. Uma ida no banheiro, uma piscada de olho faz com que você se desconecte da obra, e ela é uma obra que exige que você tenha atenção, e você não vai perder tempo. A cada segundo do filme é uma obra de arte. Eu até pretendo voltar para assistir no cinema novamente. Eu recomendo nesse nível, eu vou ver várias vezes, porque é um clássico, já é um filme que você fica sem ar de assistir. No final você fica pensando sobre diversas coisas da nossa sociedade e afins. Mas essas pequenas coisas que eu tô falando aqui pra vocês são coisas bobas, como de continuidade e até mesmo de
alguns diálogos que são mais esticados. A gente sabe, o Scorsese, ele tem essa sua obra, né? Essa sua forma de trazer ao cinema, os diálogos mais longos, os monólogos mais longos. E aqui ele tenta trazer, né, e traz de forma muito primorosa esses diálogos longos. Às vezes incomoda um pouco, porque você acha que, pô, tá bom, chega, mas se você for olhar para a obra como de sua totalidade, é incrível. Mas uma coisa que é muito interessante na passagem do tempo, e eu acho que só serve isso em filmes mais longos, principalmente esse, que é de 3 horas e meia, né? É como você consegue perceber como as pessoas, o ambiente, a ambientação, ela vai mudando sem precisar de uma indicação para aquilo, sabe? Sem precisar aparecer uma tela de tantos anos se passaram. Você consegue perceber que você olha para a sociedade que você via a takes passados e você percebe que esse take tem alguma coisa diferente. E aqui, aí eu volto pra fotografia de novo, porque realmente é um negócio que me arrebatou, sabe? Assim, a forma do colorido, a forma de como eles trouxeram. No começo do filme, principalmente nas primeiras imagens, você vê ali o povo Osage, né? Eles são peles vermelhas, usam coloridos, são mais bem quistos e bem vistos na sociedade, são os que têm as melhores roupas, são os que têm os melhores panos, são os que estão mais em destaque, porque eles são a maioria ainda, né? E tem poucos homens brancos e etc. Conforme o passar do tempo, você percebe que as crianças já não são mais Osage, são todas brancas. As pessoas, as mulheres não têm mais maridos Osage, têm maridos brancos. E isso vai passando e você só consegue perceber isso porque o filme te dá esse combustível mais longo para você ir percebendo. E é uma sacada incrível do diretor. Assassino da Lua das Rosas, sim, me agradou muito, muito. Já nasce como clássico e facilmente entrou pra minha lista. Pra mim é o melhor filme do ano. Já entrou na minha lista de melhores filmes da história. E assim, mais uma contribuição incrível, impecável do mestre Scorsese para a obra, né, para a sétima arte. E vale muito a pena conferir. Já está disponível em todos os cinemas brasileiros. Leva a família, leva a galera, vai assistir. Reserva um tempo, se desliga do mundo e vai curtir. E não esquece, tem vídeo aqui, né? Link aqui do vídeo da sessão literária para você entender melhor essa história. E eu confesso para vocês que se você assistir esse filme, assistir esse vídeo da sessão literária e depois assistir o filme, é uma outra experiência. Você vai conseguir imergir muito mais dentro do filme, conseguir absorver muito mais do que o Scorsese queria trazer para você. Bom, se você chegou até aqui, não deixa de se inscrever no nosso canal. Deixa seu like, isso ajuda muito a gente. Não deixe de conferir também toda semana as nossas matérias do nosso blog e o nosso podcast no Spotify. Muito obrigado pela sua presença e até o próximo vídeo.